Bora falar de um novo relatório do BTG Pactual que aponta uma saída da carteira de investimentos da Copel e entrada de CEMIG, mas será que essa é uma boa perspectiva para 2020? Vamos falar de provento de ambas as empresas e será que garimpando a gente consegue achar boas elétricas que estão em bons preços atualmente? Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento Sem Enrolação, bora lá? Passando rapidamente pelo relatório do BTG Pactual, eles salientam que, embora ainda considerem a Copel uma das melhores empresas, estão encerrando os trades assim que eles atingem o que consideram um bom desempenho. E hoje a taxa interna de retorno real da Copel gira em torno de 9,7%, contra o intervalo de 6,4% e 7,5% de seus pares, e o BTG acredita num dividend yield em torno de 10,6% entre 2025 e entre 2028. Vou falar o motivo porque eu não acredito nesse dividendo para a Copel em slides à frente. E o BTG acrescentou a CEMIG na sua carteira de long, principalmente porque acreditam que a empresa ainda tem um potencial para ter um dividendo muito sólido em 2025, visto que a empresa não encontra-se endividada e pode reportar alguns ganhos não recorrentes. Então, mostrando rapidamente, essa é uma estratégia do BTG Pactual, em que long significa que eles estão comprados em algumas ações, como a CEMIG, e short significa que eles estão vendidos, ou seja, acreditando na baixa de algumas ações. Percebam nos dois exemplos, primeiramente da Copel, em que eles entraram comprados e ela saiu do preço de R$ 8,50 para R$ 11,75, e a CPFL que eles entraram vendidos, porém a CPFL subiu de R$ 31 para R$ 40. Então, teoricamente, eles perderam nessa desvalorização em que a empresa ganhou valor. E na CEMIG é a mesma coisa, eles acreditam na CEMIG para entrar comprado e na ENGIE para trabalhar vendido, ou seja, estão acreditando na queda da ENGIE. E essa estratégia em 2025 não tem sido vencedora, visto que nesse trade entre Copel e ENGIE, o BTG teve um lucro cerca de 11% e o índice de energia elétrica subiu 33,65%, ou seja, a média das grandes empresas elétricas da Bolsa Brasileira subiu 33%, então eles acabaram perdendo essa valorização. E perceba que realmente em 2025 houve uma alta valorização das empresas elétricas, Copel em torno de 42%, Equatorial Energia 38%, Índice de Energia Elétrica 33%, ENGIE 33%, Eletrobras em torno de 18%, Auren Energia 18%, Taesa 10% e CEMIG 9,35%, já contando com proventos. E aqui eu já quero falar um pouquinho da minha opinião. Percebam que realmente a Copel esticou muito nesse primeiro semestre de 2025, enquanto a CEMIG realmente não andou tanto quanto as outras elétricas. Então, nesses momentos, a gente pode tentar ser um pouco anticíclico e dentro das perspectivas e tendo bons indicadores, isso pode ser um indício que a CEMIG esteja em bons preços. E falando um pouco da Copel, hoje 25% da receita vem do setor de transmissão, 27% do setor de geração, 46% do setor de distribuição e 1,4% de comercialização. E eu acho esse ponto muito interessante, principalmente por causa da diversificação. Em alguns anos em que houver um baque em algum dos braços de receitas da Copel, outro braço pode acabar sustentando. E a maior parte da receita da Copel vem de distribuição, tem uma atuação muito presente no estado do Paraná e em Santa Catarina. E eu achei esse slide muito interessante que mostram alguns marcos estratégicos da Copel, que foram renovação de concessões, 67% das concessões da Copel foram renovadas por mais 30 anos, programa de recompra de ações. No final de 2024 e no início de 2025, a Copel recomprou as suas ações num preço em torno de R$ 8,50, desinvestimento da Compagás e o EGA, destravando 1,2 bilhões de reais, e esse foi um dado muito interessante. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, porque esse não era o foco da empresa, não era o principal. Então eu acho interessante quando as empresas destravam valor em alguns empreendimentos que não são o principal da empresa. Programa de demissão voluntária, investimento nas bases de ativos, com uma estimativa de 2,5 bilhões. E uma nova política de proventos com um payout mínimo de 75%. Vamos falar um pouco mais sobre isso nos próximos slides.
e a Copel fez um estudo para mostrar qual seria a sua estrutura ótima de capital, ou seja, a sua alavancagem. Então eles consideraram 78 mil diferentes cenários para a criação e o range de 2,5 a 3,1 representa 95% dos cenários. Então hoje a alavancagem ótima da Copel seria em torno de 2,8 vezes. E dentro da nova política de proventos, eles esperam um pagamento mínimo de 75% do lucro líquido e uma meta de alavancagem de 2,8 vezes em 2 anos. E para quem é acionista da Copel, tem que ter em mente que a Copel deve fazer altos investimentos olhando para os próximos anos. Perceba que vem crescendo desde 2021, saindo de 1,6 bilhão em investimento para 2 bilhões em 2024 e um crescimento em torno de 25% para 2025, para 2,5 bilhões. Isso pode acabar prejudicando o pagamento de proventos. Porém, esses investimentos no futuro vão acabar virando receita para a empresa. E percebam um aumento da base de ativos regulatórios, que saiu de 4,9 bilhões em 2021 para 8,4 bilhões e uma projeção de aumento ainda para 2026. E ainda falando um pouco das linhas da Copel, saiu de 2.800 quilômetros em 2025 para 25 mil quilômetros de linhas de transmissão. E hoje a Copel paga proventos 2 vezes ao ano, em setembro e em dezembro. E para 2025 já teve uma Datacom que pagou em torno de 3,5% de proventos. E passando rapidamente pela minha planilha pessoal, projeta um lucro de 2,2 bilhões em 2025, com um PL de 16,84, estaria 45% acima da média dos seus últimos 10 anos. E mesmo com um payout de 95%, o dividend yield máximo dentro do meu lucro projetado para a Copel, acredito que seja 5,6%. Então, conforme havia dito, mesmo com essa nova política de proventos da Copel, como a cotação se esticou muito, o PL aumentou de forma demasiada, então o dividend yield máximo que a Copel poderia pagar seria em torno de 6%. Por isso, discordo do relatório do BTG e não acredito que a Copel vá pagar em torno de 10%, apenas se for dividendos extraordinários e não recorrentes. Agora, falando um pouco da CEMIG, realmente é uma empresa fantástica, tem um forte crescimento. Percebam que o EBITDA saiu de 3,7 bilhões em 2018 para 11,2 bilhões em 2024 e o lucro líquido também aumentou de forma vertiginosa, saindo de 1,7 bilhão para 7,1 bilhões em 2024, porém houve uma parcela de não recorrentes na CEMIG, porque o lucro líquido em 2024 recorrente ficou em torno de 4,5 bilhões e mesmo assim seria um resultado fortíssimo. E essa é mais uma companhia que quem tem ação tem que estar ligado, porque ela planeja fazer altos investimentos para os próximos anos. Estão previstos investimentos totais de mais de 40 bilhões, com foco no estado de Minas Gerais. Então a CEMIG investiu 4,8 bilhões em 2023, 5,7 bilhões em 2024 e deve investir cerca de 6,86 bilhões de investimentos por ano entre 2025 e 2029. Porém, conforme havia falado, mesmo que os dividendos possam ser impactados num primeiro momento, esses investimentos vão virar receita no bolso da empresa e, consequentemente, vai melhorar para o acionista. E essa é outra elétrica que tem uma dívida muito controlada, de apenas 1,41 a dívida líquida sobre o EBITDA recorrente. E essa dívida, principalmente olhando para elétricas, é um endividamento muito baixo, porque é um setor altamente estável, que as empresas têm uma receita recorrente e as empresas já sabem quanto que irão faturar em 2025, 26, 27 e tem uma estimativa muito boa para os próximos anos. E a CEMIG paga proventos 4 vezes ao ano, em março, junho, setembro e dezembro. Esse é o único detalhe que eu particularmente não gosto na CEMIG, é a demora no pagamento. Percebam que a CEMIG anunciou proventos no dia 25 de março, porém o pagamento é apenas para dezembro de 2026 e outro JCP em março com pagamento para o meio de 2026. Então esse tipo de demora não me agrada muito na CEMIG, porque eu gosto de receber os dividendos um pouco mais rápido para poder aportar e fazer girar ainda mais a bola de neve.
falando um pouco da minha planilha pessoal, conforme havia dito, esse lucro de 2024 não foi recorrente, foram vendas de ativos, então projeto um lucro para 2025 na casa dos 4 bilhões, com um PL de 7,86, ainda estaria 12% abaixo das médias, olhando por esse indicador ainda estaria num preço barato, e com 55% de payout, a CEMIG deve pagar em torno de 7 a 7,5% de proventos. E hoje, dando a minha opinião pessoal, eu realmente ainda prefiro a CEMIG. Percebam no comparativo, esse PL de 4,5 esquece, é de não recorrente. Hoje o PL da CEMIG fica em torno de 7,8 vezes, porém mesmo assim muito abaixo dos 12,5 da Copel. O preço sobre valor patrimonial da CEMIG encontra-se melhor. O valor de firma sobre o EBITDA encontra-se menor, ou seja, mais barata. Dividend yield, não acredito nesses 17% novamente, porém acredito que a CEMIG deva pagar entre 7% e 7,5%, então a CEMIG ainda estaria com melhores dividendos, tem uma margem melhor, tem uma alavancagem melhor do que a da Copel de 1,4%, tem um retorno sobre patrimônio líquido maior, um retorno sobre o capital investido e tem crescido seus lucros numa velocidade muito alta nos últimos anos. Então, hoje, se eu fosse aportar, estaria um pouco mais de olho na CEMIG. Mas me conta aqui, pessoal, garimpando o setor elétrico, vocês estão encontrando algumas oportunidades ou é apenas eu que estou achando esse setor um pouco esticado? Aproveita os comentários e conta aqui, leio todos os comentários. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.